E aí, pessoal? Aula de correção das questões de pressão de vapor. Questão de número 1. Diz assim: as propriedades físicas dos líquidos podem ser comparadas a partir de um gráfico de pressão de vapor em função da temperatura, como mostrado no gráfico hipotético a seguir, com as substâncias A, B, C e D. Segundo o gráfico, o líquido mais volátil será a substância A. Então, nós temos aqui as 4 substâncias do gráfico. Daí, se eu olhar ali, pessoal, ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, eu venho, chego na curva A. Lembre que essa curva é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, se eu olhar aqui embaixo, eu tenho a temperatura de ebulição de A, que é 70. Um pouco mais para frente, eu vou ter a de B, mais para frente ainda a temperatura de C, e no final aqui, ó, na curva D, eu tenho a temperatura de ebulição de D. Temperatura em que o D passa de líquido para o estado gasoso. Então, como tu pode ver no gráfico, a substância A é a que tem menor temperatura de ebulição. Se ela tem menor temperatura de ebulição, ela é a mais volátil, enquanto que a D é a que tem a maior temperatura de ebulição e, portanto, é a menos volátil. Lembre, volátil é a facilidade com que o líquido tem de passar para o estado gasoso. É mais volátil quanto menor a temperatura de ebulição e maior a pressão de vapor. Portanto, o A é o mais volátil. Respostazinha, letra A. Questão de número 2. Na figura estão representadas as curvas de pressão de vapor versus a temperatura de 3 solventes puros: benzeno, água e ácido acético. Sobre esses 3 solventes, é correto afirmar que... Então, moçada, a mesma coisa, ó. Qual é a curva que está mais para cima? É a do benzeno. Então, o benzeno é o mais volátil. Qual é a curva que está mais para baixo? O ácido acético. Então, o ácido acético é o menos volátil. Lembre que o mais volátil, no caso aqui o benzeno, é quem tem a menor temperatura de ebulição e a maior pressão de vapor, enquanto que o ácido acético é o menos volátil. Portanto, é quem tem a maior temperatura de ebulição e a menor pressão de vapor entre as 3 substâncias. Portanto, gabaritinho, letra E, moçada, que diz que o ácido acético é o menos volátil das 3 substâncias. Questão de número 3. Dado o gráfico da pressão de vapor da água em função da temperatura. Daí, eles dizem que a pressão ao nível do mar é 760 e que a pressão no interior de uma panela de pressão é igual a 140 graus Celsius. E eles querem a alternativa incorreta. Letra A, numa panela de pressão, a água ferve uma temperatura próxima de 115 graus Celsius. Moçada, o que a panela de pressão faz? Ela veda a panela, porque tem uma borracha para fazer isso. O líquido lá dentro é aquecido e produz vapor. À medida que acumula vapor dentro da panela, vai aumentando a pressão dentro da panela. Aumenta a pressão, o líquido que está lá precisa ter maior pressão de vapor para entrar em ebulição, necessitando de mais calor para que o líquido entre em ebulição. Então, a panela de pressão aumenta a pressão interna da panela, aumentando a pressão de vapor para o líquido ferver, necessitando de mais calor, aumentando a temperatura de ebulição. Se a água ao nível do mar, ela ferve, pessoal,
a 100 graus Celsius, dentro de uma panela de pressão, ela vai entrar em ebulição a uma temperatura acima de 100. E se a gente olhar o gráfico ali, onde a panela tem uma pressão igual, moçada, a 1140, a gente vai ver que a temperatura de ebulição é perto de 120 graus Celsius, fazendo com que a letra A seja correta. Letra B. No topo de uma montanha, um recipiente aberto, a água ferve a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Moçada, à medida que a gente sobe a montanha, aumenta a altitude. Quanto mais alto sobe, menor é a pressão atmosférica. Consequentemente, menor a pressão de vapor. Lembre, a pressão de vapor só tem que igualar a atmosférica para o líquido ferver. Então, menor pressão atmosférica, menor pressão de vapor, necessita de menos calor para esse líquido atingir a temperatura de ebulição. Tá certo? Então, moçada, quanto mais alta a montanha, menor a temperatura de ebulição. A água ao nível do mar ferve a 100 graus. No alto de uma montanha, menos de 100 graus. E ali disse, moçada, que era superior a 100. Não, inferior a 100. Portanto, resposta letra o quê, pessoal? Letra B. Maior altitude, menor a pressão atmosférica de vapor, menor a temperatura de ebulição. Questão de número 4. Nós temos 3 curvas, a do benzeno, a da água e do ácido acético, tá certo? Benzeno, água e ácido acético. E daí, moçada, eles perguntam para nós várias coisas aqui. Primeira coisa, quem é a substância mais volátil? É o benzeno. A curva mais para cima, ó. A curva mais para cima tem a maior pressão de vapor e a menor temperatura de ebulição. E, consequentemente, o ácido acético é, moçada, o menos o quê? Volátil desse gráfico aí. Quando a temperatura é 760, nível do mar, tu pode ver que o benzeno tem a menor temperatura de ebulição, depois vem a água com a temperatura de ebulição no meio dos dois, e ao nível do mar, o ácido acético tem uma temperatura de ebulição igual a 120 graus Celsius. Então, moçada, o item 1 e 2 é correto. E o 3 é o que, moçada? É falso. Portanto, resposta letra o que? Letra A. Questão de número 5. A curva a seguir mostra a variação da pressão de vapor em função da temperatura do benzeno. A temperatura de ebulição do benzeno em São Paulo, que é 700 milímetros de mercúrio, a pressão em São Paulo, nível do mar 760. São Paulo está acima do nível do mar, então lá a pressão é menor, 700 milímetros. Querem saber qual a temperatura de ebulição. Então a gente vem no gráfico, vai na pressão de 700, vem até encontrar o benzeno, e daí, pessoal, aqui o que nós temos? A passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, a 700 milímetros de mercúrio, passou de líquido para gás aqui, então a temperatura de ebulição é 75. Resposta letra C na questão de número 5. Vamos com a questãozinha de número 6. O gráfico a seguir apresenta a variação das pressões de vapor do N-hexano, da água, do benzeno e do ácido acético com a temperatura. Então vamos lá. Letra A. O N-hexano é a substância menos volátil. Moçada, a substância menos volátil é a que está mais para cima naquele gráfico. E qual que está mais para cima naquele gráfico? O N-hexano, pessoal. Então, é o mais volátil e não o menos. O contrário do que está ali. Letra B.
Quando a pressão é de 760 milímetros de mercúrio, nível do mar, o benzeno tem ponto de ebulição igual a 80. Então, ó, aqui só aparece o benzeno, tá? Daquelas curvas lá. Vou na pressão de 760, venho até o benzeno. O que está acontecendo aqui? Ele está passando de líquido para gás. Então, aqui embaixo a temperatura de ebulição, ó, 80. Então, o benzeno ao nível do mar tem temperatura de ebulição 80. Portanto, a correta é a letra B. Questão de número 7. 3 líquidos, A, B e C, têm a 40 graus Celsius em milímetros de mercúrio as seguintes pressões de vapor: 55, 180 e 300 respectivamente ali, pessoal, tá? Então, moçada, o seguinte, item 1. O líquido A tem maior ponto de ebulição ao nível do mar. O líquido A é o que tem a menor pressão de vapor. Se ele tem menor pressão de vapor, ele vai necessitar de mais calor para que essa pressão de vapor iguale a pressão atmosférica e, portanto, o líquido entre em ebulição. Então, se ele tem menor pressão de vapor, vai exigir mais calor. É maior a temperatura de ebulição. Então, verdadeiro, item 1. Item 2. O líquido B é mais volátil que o líquido A, pessoal. O líquido B tem maior pressão de vapor. Se tem maior pressão de vapor que o A, é óbvio que ele é o mais volátil. Porque quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é, tá? Então, verdadeiro também. Item 3. No topo do Everest, a pressão ambiente é 300 milímetros de mercúrio. Isso significa que o líquido C, neste local, ferve a 40 graus Celsius. Lembra que no início da questão foi informado para nós que quando a temperatura era de 40, a substância C tinha pressão igual a 300 milímetros de mercúrio. Se lá no Everest a pressão atmosférica é 300, então o líquido C já igualou a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica e a pressão de vapor é igual, o líquido entra em ebulição. Então, realmente, o líquido C entra em ebulição a 40 graus Celsius. Portanto, os 3 itens são verdadeiros e o gabarito, então, é a letra E. Questãozinha de número 8. Em Campos do Jordão, a altitude é de 1.625 metros em relação ao nível do mar, é correto afirmar. Então, Campos do Jordão está numa altitude maior. A pressão é menor, a altitude é maior. Se a pressão é menor em Campos do Jordão, a pressão de vapor também é menor e a temperatura de ebulição é menor. Ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100. Lá em Campos do Jordão, a água vai entrar em ebulição numa temperatura inferior a 100 graus. Portanto, a resposta é, moçada, a letra o quê? A letra E, gurizada, na questãozinha de número 8. Na verdade, né, pessoal, tá certo? Não existe letra E. É a última questão que nós temos ali. E a última questão, último item, né, é a letra D. Não tem letra E nessa questão. É a D, tá? Vamos em frente, pessoal. Questão de número 9. Para fazer a 9 e a 10, eles forneceram uma tabelinha, onde a gente tem 4 cidades e temos a altitude dessas cidades. Fortaleza está ao nível do mar, porque a altitude é 0. São Paulo está a 750 metros acima do nível do mar.
a cidade do México a 2.240 metros acima do nível do mar. E La Paz, das 4 cidades, é a que tem a maior altitude, 3.636 metros. Então, pessoal, La Paz, como é a cidade de maior altitude, é a que tem a menor pressão. Menor pressão atmosférica, menor pressão de vapor e também a menor temperatura de ebulição. Já Fortaleza é o contrário, ela tem a menor altitude, ela tem a maior pressão atmosférica, a maior pressão de vapor e a maior temperatura de ebulição. Vamos ver o que pede a questão de número 9. Num recipiente aberto, o local em que a água entra em ebulição na maior temperatura é a que tem, gurizada, a maior pressão. A que tem a maior pressão vai ter a maior temperatura de ebulição. E a maior pressão é na menor altitude. Portanto, a resposta vai ser, gurizada, Fortaleza. Letra A. Número 10. Foram medidos os valores das temperaturas de ebulição da água em 3 locais e os valores obtidos foram 92, 88 e 98 graus Celsius. É correto afirmar que... Bom, eu coloquei, pessoal, Fortaleza, que não aparece ali, tá? Ó, em Fortaleza, a altitude é 0, nível do mar. Então, a água, o nível do mar, 100 graus Celsius, tá? Daí sobrou Cidade do México, La Paz e São Paulo. Qual das 3 está na maior altitude? La Paz está na maior altitude. Menor pressão atmosférica, menor pressão de vapor, vai ter menor temperatura de ebulição. Então, La Paz é 88 graus Celsius. Daí, entre as 3 aqui, São Paulo é a que tem a menor altitude, entre as 3. Tirando Fortaleza, ó, São Paulo. São Paulo tem a menor altitude, 750 metros acima do nível do mar. Então, entre as 3 que sobrou ali, é exatamente a que tem a maior pressão atmosférica. Maior pressão atmosférica, maior pressão de vapor, maior temperatura de ebulição. Então, entre as 3, São Paulo é que tem a temperatura de 98. Consequentemente, 92 ficou para a Cidade do México. Resposta letra C. Questãozinha de número 11. Vamos ver o que tem na questão de número 11. A seguir, estão representadas as curvas da pressão de vapor em função da temperatura dos líquidos A, B e C, pessoal. Aqui estão eles. Letra A. A substância C é a mais volátil. Não, pessoal. A mais volátil é a A. A C é a menos volátil. É a que tem, moçada, a maior temperatura de ebulição. Ó, 760, temperatura de ebulição 90. A que tem a maior temperatura de ebulição é a menos volátil. Letra B. Ao nível do mar, a substância B entra em ebulição a 90 graus. Ó, ao nível do mar, cheguei na B, olhei para baixo, a temperatura de ebulição é 70. 70. Então tá errada a letra B. C. No topo do Everest, o líquido ferve a 70 graus Celsius. Diz a questão que aqui é o topo do Everest, ó, quando a pressão é 300 milímetros de mercúrio. Então, moçada, a substância B no topo do Everest, ó, entra em ebulição a 40 graus Celsius, tá certo? A B. E a substância C
entra em ebulição a 70 graus Celsius. Então, no Everest, B é a 40 e no topo do Everest, o C é 70. Exatamente o que a gente leu, resposta letra C na questão de número 11. Questão de número 12. Dadas as curvas de pressão de vapor, em função da temperatura da água e do benzeno, analise as afirmações a seguir. 1. A é o benzeno e B é, gurizada, a água. Então, o A e o B. Como tu pode ver, se eu olhar o nível do mar, o A tem menor temperatura de ebulição. O A é 80, ó. E ao nível do mar, 1 atm, o B tem maior temperatura de ebulição. Entre o benzeno e a água, qual tem maior temperatura de ebulição? A água. Porque a gente sabe que a água é o quê? 100. Tá certo? Ó, a água é, gurizada, igual a 100 aqui, ó. Nível do mar, a água é 100. O B é 100, tá? Que é a água. E o A, que é o benzeno, já aparece ali no gráfico, é igual a 80. Portanto, o item 1 é verdadeiro. Vamos com o item 2. Sob pressão de 0,7 atm e temperatura de 80 graus Celsius, a água é predominantemente líquida. Então vamos lá. Ó, pressão de 0,7 e temperatura de 80. Cruzei essas duas informações, deu aqui. Lembra que o B é a água. Lembre que esta curva aqui, ó, é a passagem de líquido para gás. Do lado esquerdo, ó, o B, que é a água, é líquido. Em toda essa região aqui, a água é líquida, ó. Em toda essa região. Agora, do lado direito, que é essa região aqui, tá certo? O B é gás. Então, nesse lugar, o B, que é a água, é um líquido. E do lado direito da curva é um gás. Então, o item 2 também é verdadeiro. Item 3. Sob pressão de 1 atm e temperatura de 90 graus Celsius, o benzeno está na fase de vapor. Ó, a pressão de 1 atm. Quando a pressão é de 1 atm, tá certo? Na temperatura de 80, o benzeno, que é o A, já vira gás a 80 graus. Então, a 90 graus, moçada, ele continua sendo gás. Porque em A, ele já passou para o estado de vapor. Então, em 90 aqui, ó, ele continua sendo gás. Lembre que a curva aqui, pessoal, do lado esquerdo é líquido e do lado direito, tudo para cá, ó, da curva A, é estado gasoso para o A. Então, o item 3 também é verdadeiro. Item 4. Ao nível do mar, a 70 graus Celsius, o benzeno é predominantemente líquido. Então, ó, nível do mar, 70 graus. Ó, 80, então aqui está o 70. Então, em 70 dá aqui. Aqui, o que o benzeno é, pessoal? O benzeno é um líquido. Porque só, tá certo, na curva aqui, ó, é que ele vai virar gás. E isto só vai ocorrer a 80 graus Celsius. Então, em 70 graus Celsius, o benzeno é líquido, tá? Então, todas são corretas. Portanto, a resposta é a letra E. Todas são corretas. Questão de número 13. 3 recipientes a seguir têm água pura em todos, a 50 graus Celsius. Daí, tu tem 10 ml num, 10 ml no outro, e no último tu tem 30 ml. Assinale a alternativa correta sob a pressão de vapor.
Vamos lembrar de que depende a pressão de vapor? A pressão de vapor depende da natureza da substância, da natureza do líquido, tá? Então depende da substância. No caso ali, todos é a mesma substância, água. E ainda a pressão de vapor depende da temperatura. Aqueles 3 frascos com água, é água e todos estão na temperatura de 50. Então, esses 2 fatores é o mesmo para os 3. Consequentemente, a pressão de vapor também é a mesma para os 3, apesar do volume de água ser diferente. Mas é água, todos é água na mesma temperatura. Então vai ter a mesma pressão de vapor. Resposta letra E. Questãozinha de número 14. Considere clorofórmio, etanol e água, todos líquidos à temperatura ambiente. A dependência das pressões de vapor dos 3 líquidos em função da temperatura é mostrada no gráfico a seguir. No topo de uma certa montanha, a água ferve a 80 graus. Nesse local, dentre os limites de erro de leitura dos dados, pode-se afirmar que... Então, moçada, olha aqui, ó, a água. A água ferve, moçada, a 80 graus nesse lugar. Então, vim aqui em 80, subi até a curva da água. Dobrei para a esquerda e achei a pressão de vapor da água nesse lugar aí, igual a 350 milímetros de mercúrio. Então a água entra em ebulição a 80. Neste lugar o etanol entra em ebulição a 60. E neste lugar aqui, que a pressão é 350, o clorofórmio entra em ebulição a 40. Então, no mesmo lugar, onde a pressão é 350, cada um dos líquidos tem temperatura de ebulição diferente, mas a pressão de vapor é a pressão atmosférica, que é 350. Não esqueça, quando que um líquido ferve? Quando a pressão de vapor iguala a atmosférica, que é 350, tá? Vamos então às alternativas que nós temos ali. Letra A, a pressão atmosférica desse lugar é igual a 800 milímetros de mercúrio. Não, 350. Letra B, o clorofórmio em sua temperatura de ebulição apresenta pressão de vapor igual a 60 graus Celsius. Tá, pessoal? Tá? Então, gurizada, o clorofórmio tem temperatura de ebulição, ó, a 350, o clorofórmio tem temperatura de ebulição 40. Enquanto, gurizada, que a pressão de vapor do etanol é igual que a 60. Então, a letra B, gurizada, é o que? Correto. Olha o que diz. Clorofórmio em sua temperatura de ebulição, 40. Apresenta pressão de vapor igual do etanol, que é 60 graus Celsius. Sim. O clorofórmio é 40 e o etanol é 60. Ambos têm a mesma pressão de vapor, que é 350. Então, resposta letra B na questão 14. Questãozinha de número 15. Considere o gráfico de pressão de vapor versus temperatura para 3 substâncias puras, A, B e C. Quantas propriedades dessa substância é correto afirmar que? Então, pessoal, vamos lembrar o seguinte, o que é estas curvas aqui? Estas curvas é exatamente o momento em que o líquido passa para gás, em várias temperaturas e pressões, tá? Então, ó,
todo lado esquerdo da curva A é líquido e todo lado direito da curva A é gasoso. A mesma coisa para a curva B, tá certo? Ó, é a passagem de líquido para gás. Todo lado esquerdo da curva B é líquido e todo lado direito da curva B é gás. Curva C, a mesma coisa. Tudo que tem do lado esquerdo da curva C é líquido e tudo que está do lado direito da curva C é gasoso. Na letra D, diz o seguinte, que quando a pressão é 600 e a temperatura é 80, o A e o B são gases, correto? Porque esse ponto está à direita da curva A e B. Então, o A e o B, aqui, ó, é gás. Enquanto que o C, a 80 graus e 600 milímetros de mercúrio, o C é um líquido. Por que um C é um líquido? Porque o ponto está do lado esquerdo. Então, a resposta, letra D, de Dinamarca. Questãozinha de número 16, tá? Na verdade, a gente tem um texto ali sobre a panela de pressão, o desenho da panela de pressão, tá certo? E ainda, pessoal, o diagrama da água, tá certo? Em diversas temperaturas ali. Item 16. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isto se deve... Lembra que a panela de pressão tem aquela borracha que veda a panela. Então, gurizada, ó, à medida que forma vapor dentro da panela, tá certo? Vai aumentando a pressão interna, no interior da panela. O líquido que está lá dentro, para entrar em ebulição, tem que a sua pressão de vapor igualar a pressão da panela. Então, a pressão de vapor aumenta. Para a pressão de vapor aumentar, vai exigir mais calor, o líquido vai exigir mais calor, para que a pressão de vapor consiga igualar a pressão interna da panela. Então, necessita de maior temperatura de ebulição. Então, por que mesmo a panela de pressão cozinha mais rápido? Porque cozinha numa temperatura mais elevada. Portanto, resposta letra o quê, pessoal? Letra B, tá certo? Item 17. Se por economia baixarmos o fogo sobre uma panela de pressão, logo que inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento vai aumentar ou vai, gurizada, diminuir. Moçada, a partir do momento que a panela pega a pressão, que é quando começa a ferver, tá certo? Que produz vapor, começa a ir vapor naquela válvulazinha ali, a panela pegou pressão. Não faz diferença para o cozimento o fogo ser alto ou o fogo ser baixo. Se o fogo for alto, todo o calor que entrar pelo fundo da panela vai acabar saindo na forma de pressão pelaquela válvula que tem em cima da panela, naquele ponto central da panela, tá certo? Então, ó, fogo alto, aquela pressão, aquela válvula fica louquinha dele sair pressão. Por que isso? Para manter a pressão dentro da panela a mesma. Porque se por um acaso aumentar excessivamente a pressão dentro da panela, a panela acaba por explodir. Por isso a importância, gurizada, daquele eixo central que tem ali na panela estar sempre devidamente limpo, para que o vapor possa sair. E tem aquele pezinho em cima ali que controla exatamente a pressão dentro da panela, tá certo? Então, se a pressão acaba sendo a mesma, a temperatura vai ser, gurizada, a mesma de cozimento, seja fogo baixo ou seja fogo alto. Então fica a dica, quando a panela de pressão pega a pressão, a gente deve baixar o registro do gás, deixar em fogo baixo, fogo brando. O tempo de cozimento é o mesmo. Então, letra E na questão 17.
E chegamos na última questão, que é a questão de número 18. Olha o que diz a questão 18. O cozimento ocorre por conta de uma série de reações químicas que acontece no contato do alimento com a água em alta temperatura. Sabendo que a velocidade de cozimento será maior quanto maior for a temperatura que a água atingir. Assinale a alternativa que traz o local em que o cozimento de um ovo ocorre mais rapidamente numa panela aberta, em gurizada pressão ambiente, tá? Então nós temos o topo do Everest, Curitiba, São Paulo, o alto da Serra da Mantiqueira ou Ipanema, né, no Rio de Janeiro, onde está ao nível do mar. Obviamente que a resposta ou é o lugar mais alto do planeta, o Everest, ou é ao nível do mar, como aparece ali, pessoal, o Rio de Janeiro, tá? Então vamos lembrar, moçada, ó, quanto menor a altitude, que é o caso do Rio de Janeiro, onde a altitude é 0, é maior a pressão atmosférica. Maior pressão atmosférica vai exigir maior pressão de vapor do líquido. Se o líquido precisa de aumentar a pressão de vapor, ele vai exigir mais calor. Então, portanto, será mais elevada a temperatura de ebulição. Como a gente leu na questão, quanto maior a temperatura do líquido, ferve, maior é a velocidade. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo que leva para cozinhar. Então, esse ovo, ele cozinha mais rapidamente na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, letra o quê? Letra E. Meus lindos, fiquem bem, tá certo? E a gente se encontra na aula da semana que vem. Tchau!